Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast do Balcão Automotivo, gravado diretamente aqui do estande do Balcão Automotivo na Automec 2025. Muito legal ter a sua companhia em mais um conteúdo do Balcão Automotivo. E desta vez a gente vai falar com o Sandro Trentin, que é CEO da Schulz. O Sandro vai contar um pouco pra gente, né, das coisas da Schulz, dos planos, vamos contar um pouquinho, falar um pouquinho de história, que a gente gosta de história aqui. Sandro, obrigado por ter aceito o nosso convite. Queria que você fizesse uma breve saudação aí para o nosso público. Não, muito obrigado. Para nós da Schulz, né, representando todos os colegas da Schulz, é uma honra estar aqui no Balcão Automotivo, falar um pouquinho mais sobre nossa empresa, o que nós temos feito ao longo dos 63 anos de história dessa grande empresa, né, e poder aqui, sim, demonstrar o quanto foi feito e nossos planos de crescimento também, que eu acho que é importante para o mercado saber o que a Schulz está fazendo e pretende fazer ao longo dos tempos. Muito bom, Sandro. Então, você que está nos acompanhando aqui e aí não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever, né? Se é inscrito, comente, compartilhe, né, com a sua rede de contatos. E a gente tem aqui uma pauta, vamos tocar essa pauta aqui. Para contextualizar, Sandro, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional, de forma sucinta, até chegar onde você está hoje como CEO da Schulz. Não, ótimo. Bom, são mais de 36 anos na indústria automotiva, metalúrgica automotiva. Iniciei como um aprendiz Senai, né? Fui aprendiz Senai. Tive a oportunidade de fazer faculdade de engenharia mecânica, automação industrial, algumas pós-graduações, fiz uma especialização em Harvard e eu fiquei num grupo muito importante, que é o Grupo Randon, grupo de empresas, por 33 anos. Passei por uma empresa também na área de acessórios, chamada Keco, que é uma excelente empresa no mercado de acessórios automotivos para picapes, né? E há pouco tempo fui chamado pela Schulz, então, para fechar o que nós chamamos de pirâmide executiva, né? Fazer uma transição com o atual presidente, o Dr. Ovandi, como CEO, né? E o presidente agora partindo por uma condição mais estratégica e institucional, e eu aí cuido dos demais negócios, da questão executiva principalmente. Muito bom, muito bom. Deu para ter uma ideia, com certeza. Sandro, me conta sobre as unidades de negócio da Schulz. E eu queria saber, além de saber onde elas estão localizadas, né, o foco de atuação de cada uma. Bom, a Schulz, como eu comentei anteriormente, é uma empresa que, primeiro, opera no mercado de capitais há mais de 20 anos. É uma empresa que está bem dividida em duas verticais, ou bem focada em duas verticais, uma vertical de compressores, então compressores de ar, etc., que entra aí a indústria, focados na indústria, focados na parte mais de oficinas, focados também nessa questão de atividade hobby, né? Então isso é uma vertical bem importante, representa entre 20% e 25% do nosso negócio. E a área automotiva, sim, a área automotiva, onde nós temos a nossa grande função, uma das melhores funções do mundo, está localizada no Brasil, mas não somos só fundição. Então, nisso produzimos peças fundidas, usinadas, pintadas, montagens, e atendemos praticamente toda a indústria do que se refere de veículos comerciais. Então, caminhões, a área agrícola, a área de construção civil e também a área eólica, além de também um pouco da área de implementos rodoviários e a área de reposição, que é fantástica para nós e é uma das áreas que nós estamos reforçando a nossa posição ano a ano. Muito bom, muito bom. Sandro, recentemente vocês fizeram aquisições de novas empresas, né? Então eu queria que você contasse esse crescimento, essa expansão, né, nas operações, que é sempre muito importante, né? Queria que você falasse sobre esses investimentos que foram feitos, né, e os objetivos com eles. Bom, a Schulz, então, falando dessas nossas áreas foco, né, divisões, quando falamos da divisão de ar comprimido e geração, né, de ar como energia potencial, nós acabamos de adquirir no final de 2024 uma empresa chamada Janus e Perger, que já era nosso parceiro histórico, e entramos na área de transformação de biogás em biometano e também na purificação
de oxigênio e nitrogênio. Então, nós temos condição aqui de produzir oxigênio numa pequena usina produtora de oxigênio em condições de levar o oxigênio para hospitais ou setor de saúde. Também produção de nitrogênio em condições de alimentícia ou mesmo na produção de, inclusive, microchips e na indústria de informática. Essa é uma aquisição importante que também expande o nosso portfólio nessa área de ar comprimido, né, geração de energia potencial. Bom, quando voltamos para a área automotiva, nós precisamos falar que a Schulz produz 150 mil toneladas de fundidos ao ano e acabamos de adquirir uma empresa, uma unidade ferro chamada da antiga Wetzel, transformando ela uma terceira unidade de fundição e produção de autopeças, ampliando nossa capacidade para 165 mil toneladas por ano e devemos, com outros projetos, chegar aos 200 mil toneladas ano nos próximos 3 a 5 anos. Então, isso, eu diria assim, demonstra que a Schulz ela está focada no seu crescimento, vem crescendo continuamente, é uma empresa que exporta mais em torno de 30% do seu faturamento, então tem uma presença não só no Brasil, mas uma presença importante na Europa, Estados Unidos e América Latina. Muito bom. Vamos entrar num assunto que muito tem sido falado, que é a ESG, né? Queria saber o que a Schulz faz, o que ela tem programado nas suas ações relacionadas ao tema. Uma das coisas mais interessantes da Schulz quando se remete a Schulz, se remete a uma fabricante de compressores, uma fabricante de autopeças, fundição e etc. Mas nós precisamos olhar a Schulz, quando se fala em sustentabilidade, em empresa sustentável, a Schulz é uma empresa de economia circular, porque entre 80% até 100% da nossa matéria-prima vem de reciclagem, né? Vem principalmente de reaproveitamento e reciclagem, que são das sucatas, sejam elas selecionadas ou não, que são derretidas, vamos colocar dessa maneira, né? Reprocessadas e transformadas em novas peças. Assim como as peças que nós vendemos e que elas chegam no final da vida útil, podem retornar e retornam para a nossa empresa e são reprocessadas. Nós fechamos esse ciclo. Outra coisa importante que a Schulz adquiriu há pouco tempo foi uma usina de autoprodução de energia solar. Então hoje, 100% da nossa energia consumida no processo, ele é advento 50% de autoprodução de energia solar. Então nós temos uma energia junto com uma parceria com a Elera em Minas Gerais, produzimos aí 50% da nossa energia e nós temos 50% de energia eólica. Então a Schulz zerou o carbono na produção de suas peças, componentes e compressores. Eu acho que isso é fantástico e que é relevante. Nós não temos notícia de outra fundição no mundo que consiga, ou outra empresa no mundo, nessas condições da Schulz, que consiga essa façanha, eu diria, que é algo que faz parte da estratégia da empresa e vem ao longo de sua história, uma história de economia sustentável e circular. Coisas importantes também, os nossos próprios uniformes, quando chegam ao final da vida útil, eles se transformam através de uma comunidade quilombola, que nós temos um projeto legal em Joinville, em mochilas, bolsas. Então é a nossa parte fashion aí da empresa, mas que dá um novo significado até mesmo aos nossos uniformes. Entre muitas outras ações que eu poderia ficar aqui falando por um bom tempo, entendo que a Schulz ela é uma referência em sustentabilidade e cada vez mais nós vamos ter boas notícias sobre isso. E aí, é muito legal porque você tem várias frentes de negócios, né? Isso. Muito legal. Sandro, a gente está aqui num evento que é tipicamente do aftermarket, mas a Schulz também tem uma participação legal no OEM. Isso. Então eu queria que você falasse, dá para mensurar quanto que é quanto que é outro dentro do faturamento da empresa? Queria que você explicasse para a gente aí. Bom, quando falamos no fornecimento para o mercado de peças originais, para as montadoras em geral, bom, nós atendemos praticamente todas as montadoras na área de caminhões. Então, nós em níveis que vão de 20%, 50% até 80% do que se fala em fundidos, de peças fundidas no chassi, principalmente.
né? Atendemos área agrícola, grandes players, os principais players, não só no Brasil, como falei, Europa, Estados Unidos. Também atendemos empresas na área de equipamentos para construção civil, também os maiores players do mundo. Então isso é uma área bem importante para nós. A Schultz é extremamente reconhecida, em geral, como um dos melhores fornecedores dessas áreas no mundo. E premiada, muito premiada ao longo dos anos. Caramba, que legal. Ó, o bate-papo tá muito legal aqui com o Sandro Trentin. Sandro, que é CEO da Shoes, tá elucidando muitas coisas da empresa aqui pra gente. Vamos falar agora de uma transformações, né, impulsionadas pela tecnologia. A gente teve a questão da pandemia que acelerou alguns processos, né, dentro do mercado, digitalização. A gente teve algumas empresas que não tinham ideia de participar de e-commerce ou Mercado Livre e acabaram participando, né? Eu queria que você detalhasse para a gente como que a inovação tecnológica, né, faz parte aí é inserida dentro do contexto de manter competitiva a Schultz. Olha, é bem importante citar que quando se fala em inovação, na Schultz ela permeia todas as áreas. Se eu falo de inovação de materiais, por exemplo, a Schultz, além de produzir os clássicos ferros fundidos, né, ela também produz os ferros fundidos de alto silício ou de alta resistência, produz os ferros fundidos ou peças em ferro fundido, também que são temperadas, revenidas, chamados ADIs. Mas uma das questões que nos traz e também se refere à sustentabilidade em materiais, a Schultz, por exemplo, o nosso ferro fundido agora, e que nós estamos lançando um ferro fundido que ele é de baixa geração de CO2, quando eu comparo um ferro fundido típico europeu, para cada tonelada de ferro fundido físico, né, europeu, eles praticamente emitem mais de 1 tonelada de CO2. E quando nós viemos para a Schultz hoje, nós praticamente, para fazer 1 tonelada de ferro fundido, nós emitimos 245 quilos de CO2. Então, é um dos materiais, se não o material de menor emissão de CO2 do mundo. Então, mais uma notícia legal que eu tenho para te falar aqui na Schultz e que nós estamos cada vez mais trabalhando em conjunto com os nossos clientes montadoras, que são altamente exigentes e nos suportam nesses desenvolvimentos em conjunto. Outra coisa interessantíssima que a Schultz tem, a Schultz investiu e vem investindo nessa parte de tecnologia numa startup chamada Schultz Tech. Então ali nós temos todo um sistema de eletrônica, telemetria, torre de controle, sistema de controle, temperatura e pressão de pneus, que é um dos, eu diria assim, é dos itens que mais fere, né, o transportador e mais compromete os custos do transporte. E nós temos conseguido assim cases de sucesso tremendo com essa empresa, tecnologia desenvolvida ali em Joinville, de propriedade da Schultz e que nós estamos levando no mercado já nos últimos 2 a 3 anos e que eu diria o seguinte, ela vai ser muito falada nos próximos tempos, que nós estamos crescendo de uma maneira muito interessante, muito legal e nada mais é do que participar do ciclo de vida do produto e do cliente. É a maneira que a Schultz tem de se aproximar e se manter ativa em conjunto com o cliente. Principalmente transportadores, que é onde nós estamos, né? Na indústria automotiva, de veículos comerciais, médios, leves e pesados. Sandro, eu não tenho dúvida que a gente poderia ficar aqui muito tempo conversando. Muito legal esse nosso bate-papo, viu? Até tô pensando aqui num próximo bate-papo, marcar uma entrevista com você num outro momento, para a gente falar, detalhar mais sobre essas ações que eu achei deveras importantes. Sandro, queria que você fizesse suas considerações finais. Estamos chegando ao encerramento. Bom, uma das coisas mais importantes que eu tenho que falar e não posso deixar de falar, estamos aqui numa feira extremamente importante para o mercado de reparação, reposição e outros. A Schultz vem atuando nesse mercado com válvulas, compressores, sistemas de freio, controle de movimentos, há mais de 15 anos. Então, além dos 63 anos de história, há mais de 15 anos nós atuamos de forma, eu diria, crescente e contínua
nesse mercado de reposição e reparação. A Schultz é uma das referências nesse mercado. Nós trabalhamos com uma marca de valor que não abre mão de qualidade, não abre mão de disponibilidade. Então a Schultz mantém estoques, não só em Joinville, mas estoques pelo Brasil para atendimento do cliente. Então, para ser rápido, nós precisamos atender, o nosso lema lá é atender o cliente em 24, 48 horas e estar próximo dele. Então, assim, temos mais de 1.000 pontos e canais de atendimento pelo Brasil, temos diversos programas de atendimento, seja para o cliente de atendimento, seja para grandes distribuidores, para pequenos distribuidores, para representantes da Schultz. Então, estamos ampliando a nossa base de representantes, de distribuidores e outros. Então, faço o convite aqui a todos os distribuidores que quiserem e puderem distribuir Schultz, que a Schultz está ampliando não só seu portfólio, que já tem mais de 1.000 itens de qualidade. Eu queria chamar aqui esses distribuidores e possíveis clientes viessem também nos procurassem através das redes sociais, através dos nossos canais na internet, outro próprio representante, para que viessem fazer parte do time Schultz e continuar essa história crescente que nós crescemos de 20% a 25% ano a ano. Ano a ano é uma empresa que deve faturar nessa área de reposições acima de 150 milhões de reais ainda em 2025. Caramba, muito bom. Sandro, obrigado demais, viu? Obrigado. Você deu uma aula aqui. Este foi Sandro Trentin, CEO da Schultz. Falou aqui pro podcast do Balcão Automotivo. Então, se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Se é inscrito, deixe o seu curtir, o seu comentário, né? E também compartilhe essa nossa transmissão. Este foi o conteúdo da Schultz aqui no Balcão Automotivo, no stand na Automec 2025.